Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História do Brasil. Sou o professor Luciano Vernieri e vamos então para a nossa aula número 6 sobre a expansão territorial. Então, o que nós vimos na aula anterior? Então, na aula anterior foi possível observar aquele período da União Ibérica, da invasão holandesa e da restauração portuguesa. O que foi a União Ibérica? A União Ibérica foi a união entre Espanha e Portugal, né? Espanha aderiu Portugal aos seus domínios durante 60 anos, de 1580 até 1640. Desta união teve uma das suas consequências a invasão holandesa, né, tanto na Bahia como depois em Pernambuco. Também houve a restauração portuguesa, né, em 1640, quando o Duque de Bragança recuperou o trono lusitano. Também houve a insurreição pernambucana, né, por conta das insatisfações que estavam ocorrendo, né, na região lá, contra dos luso-brasileiros contra os holandeses. Tá? Então eles vão buscar o quê? Expulsar, né, os holandeses de Pernambuco, que vai culminar na expulsão dos holandeses, como eu falei, e na Guerra dos Mascates, que foi, né, o grande prejuízo do açúcar, né, para os senhores engenho de Olinda com os senhores comerciantes de Recife, né, que é aquele atrito que ocorreu, que ocasionou a Guerra dos Mascates lá em Pernambuco. Nesta aula será apresentado, então, o início da expansão territorial, pois graças ao que? Ao domínio espanhol, né, o Tratado de Tordesilhas, que foi o primeiro tratado firmado entre os ibéricos, né, Portugal e Espanha, sobre o Novo Mundo, durante o período da União Ibérica ele vai deixar de existir. Lógico, todo o território brasileiro, né, melhor, toda a América do Sul, pertencia à Espanha. Então, aquele Tratado de Tordesilhas ele deixou de existir, né? Embora muitos já não respeitavam, a partir então da União Ibérica, que houve essa unificação dos dois reinos, tudo era território espanhol. Então ele deixou de existir durante o período da União Ibérica. O Tratado de Tordesilhas deixou de existir. E esse fato vai contribuir então para o quê? Para a interiorização do território brasileiro, tá? E a composição das atuais fronteiras. Será perpassado os principais integrantes desta expansão, né, que foram as entradas, bandeiras, os jesuítas e os pecuaristas. Além disso, também serão apresentados, né, os principais tratados de limite de fronteira. Então, assim, nós vamos ver quais foram os fatores que culminaram nessa expansão para o interior. Nós vamos ver que quase 200 anos de história, Portugal, né, os colonos ficaram onde? Na faixa litorânea. Poucas foram as entradas no interior do território, ou as bandeiras, ou os jesuítas, ou os pecuaristas. Nós vamos ver que cada um desses elementos da história foram responsáveis por esta interiorização. Mas nós vamos ver agora na aula de hoje. Ocupação do território. Então, até o final do século XVI, então assim, nós temos ali até o final do ano, né, 1599, 1600, a população brasileira ela variou entre 70 a 100 mil habitantes. Pouca gente, né? Muito pouca gente. 70 a 100 mil habitantes é uma cidade hoje do Brasil, tem essa quantidade de habitantes aí. Incluindo também nesta população de 70 a 100 mil habitantes, os índios que estavam em contato com o colonizador, né? Porque não se tem como saber qual era a população do Brasil na época. Existem algumas estimativas, né, dos índios, outros que não estavam em contato com o colonizador. Aqui é os índios que estavam em contato com o colonizador. Eram os índios que tinham suas tribos, né, na região litorânea. Mas no interior do território havia muitas outras tribos indígenas. Também haviam, nessa população de 70 a 100 mil habitantes, né, escravos e os colonos. Então, quem é que estava reunido nessa população de quase 100 mil habitantes? Estavam os escravos africanos, os índios que estavam em contato com a colonização, que muito provavelmente eram escravos também, os colonos, tá? E também aquelas pessoas ligadas diretamente à coroa portuguesa, né? Os governantes. A população brasileira ela estava concentrada basicamente no litoral, né? Em uma faixa que se estendia lá de Natal, no Rio Grande do Norte, até Cananéia, né? São Paulo. Então essa região, né, que não chega nem ao sul do Brasil, né? Chega até São Paulo. Então você tem lá do Rio Grande do Norte até ali o atual estado de São Paulo. Então você tem uma região litorânea ocupada pela população tanto luso-brasileira, portuguesa, espanhola e também, né, que houve, principalmente com essa questão da União Ibérica,
e também com os índios escravos. Então eles ficavam onde? Na faixa litorânea. No século XVI, apenas o povoado de Piratininga, né, esse povoado que vai dar origem à cidade de São Paulo, ele vai se situar mais ao interior do território. Tá? Então ele vai ser o único povoado mais interiorano, tá? Mais para dentro do território. Frei Vicente Salvador, ele, em 1627, ele vai escrever o primeiro compêndio da história do Brasil. Frei Vicente Salvador era um padre. E padre gostava de escrever, né? Então ele escreveu o primeiro compêndio de história do Brasil, lá em 1627. Ele dizia que os portugueses arranhavam as costas, o que é as costas? Né? O litoral, como caranguejos. Por mais arraigados que na terra estejam e mais ricos que sejam, tudo pretendem levar a Portugal. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles exploravam a terra, ou seja, o litoral, olhando para Portugal. Ou seja, eles não queriam desenvolver a colônia, eles queriam apenas extrair da colônia a riqueza e voltar para o velho Portugal. Então, essa era a intenção dos colonos, né? Não era desenvolver o Brasil, desenvolver a colônia, até porque a própria coroa não tinha essa intenção, né, de desenvolver. Então nós temos aqui um mapa exemplificando esta área povoada. Então nós estamos vendo lá Natal, essa faixa roxa, né, azul, roxa, é onde tinha povoados e vilas, tá? Uma região mais concentrada de população. Então, você vê lá que vai lá do Rio Grande do Norte até São Paulo, Canané, lá em 1600, né? Então nós temos essa região. A região que está em linha amarela mais forte é uma região que estava até mesmo em contato, que já havia sido explorada. Mas olha o tamanho imenso que era, né, o território brasileiro, né, principalmente com essa linha de Tordesilhas, você está vendo que essa linha central de Tordesilhas, a parte do território que pertencia aos portugueses não vinha sendo explorado, boa parte desse território. Eu acho que se você fizer uma porcentagem, acho que nem 5% do território era explorado até o século XVI, tá certo? Início da ocupação no interior. Acontece que a partir de 1600 nós vamos ter algumas investidas no interior do território devido a alguns fatores. Então os portugueses, eles pareciam, né, como eu falei, explorando a terra para levar para Portugal, essa é a intenção, né? E a ocupação no interior do território somente começou a partir do século XVII, né? Ou seja, a partir do ano 1600, né? A partir desse século, a ocupação no interior ela vai começar a ser efetivada, tá? E a interiorização em direção ao litoral norte dos estados do Rio Grande do Norte e do Amapá. Então a região norte começou a ser explorada em primeiro lugar. Região norte, por exemplo, vamos ver lá os jesuítas. A atuação dos jesuítas muito forte nessa região norte, principalmente para aquela extração das chamadas drogas do sertão que nós já falamos. Então nós temos aqui, né, a ocupação do interior do território a partir do século XVII e depois do século XVIII. Então nós temos, você vê, no século XVII começou a haver, né, naquele amarelo mais escuro, certas incursões de vários fatores, por exemplo, as entradas, que eram expedições particulares emanadas do próprio governo, financiadas pelo governo. Depois vamos ter as bandeiras, que eram expedições particulares, ou seja, não recebiam dinheiro do governo para fazer essas incursões. Os pecuaristas, né, também serão um fator muito relevante, porque eles vão ser proibidos de ter criação de gado no litoral, que era destinado apenas à cana-de-açúcar, e os jesuítas, né, os padres jesuítas que vão buscando no interior do território povos indígenas para evangelizar, principalmente na região norte, será um foco muito grande, e também na região do atual Missões, lá no Rio Grande do Sul, né, que era a região dos 7 povos das Missões. Mas, na verdade, aquela região foi pelos jesuítas espanhóis. Mas, lógico, foi povoada a região. As entradas. Então, vamos falar primeiramente das entradas. Depois a gente vai falando aí das demais situações, né, das bandeiras, dos jesuítas e dos pecuaristas. Então, as entradas, elas eram expedições exploradas, financiadas pelo governo, tá? Eram chamadas os exploradores. Entradas ou exploradores tem o mesmo sentido,
tá? E ela tinha como finalidade o quê? Procurar metais preciosos e conter as invasões estrangeiras. No início do século XVI, né, os portugueses já vinham explorando o território. A primeira entrada no território brasileiro é atribuída ao florentino Américo Vespúcio, lá em 1504. Então, desde o início, as entradas elas já vinham sendo implantadas pelo governo, mas de uma maneira muito discreta. Eles não adentravam tanto assim no território. Tá? Porque eles já não encontraram ouro no início, pensaram que não seria possível encontrar ouro mais para dentro do território. Mas, enfim, essa era a busca, né, das entradas. Então, a gente vai ver que a coroa portuguesa está sempre preocupada, né, em encontrar o quê? Ouro e prata. Esse é o objetivo da coroa, né, o metalismo, né, a busca por metais preciosos. As entradas, elas teoricamente, elas respeitavam o Tratado de Tordesilhas, né? Lógico, um acordo que havia entre as duas coroas, a coroa portuguesa e a coroa espanhola, né? E como eram expedições oficiais do governo, as entradas deveriam, né, respeitar o Tratado de Tordesilhas, porque senão, se ultrapassassem, né, o governo espanhol ia chamar a atenção aí da coroa portuguesa, você está adentrando nos seus domínios. Então havia um certo respeito em relação, né, ao Tratado de Tordesilhas. Várias expedições militares, tá? Ou seja, expedição militar, entradas, exploradores, tudo isso é a mesma coisa, tá? Foram enviados pelo governo para ocupar a terra, tá? E defendê-la de ataques estrangeiros, principalmente os franceses e espanhóis. Embora houvesse apoio do governo, foram os colonos luso-brasileiros, né, aliados a indígenas e negros, que conquistaram o norte e nordeste da colônia. Tá? Embora, né, houvesse um apoio do governo, foram quem que ocupou e protegeu as terras realmente. Foram os colonos luso-brasileiros. Depois nós veremos as bandeiras, principalmente. Os colonos luso-brasileiros, o que quer dizer luso-brasileiro? É aquele povo que já nasceu no Brasil, né? Veio da Europa, né, e de Portugal, se instalou no Brasil, mas já perdeu aquela identidade portuguesa, né? Se tornou um brasileiro, por assim dizer, porque nasceu no Brasil. Então, os lusos brasileiros, aliados a algumas tribos indígenas, né, guerreavam contra invasores estrangeiros e também contra tribos que resistiam à colonização, né? Então havia, por exemplo, rivalidades entre tribos indígenas. O que era muito comum? Era comum algumas tribos se alinharem aos portugueses para combater outras tribos, né? Então havia essa questão do índio escravizando o índio também. Tá? A partir dessas lutas pela ocupação e defesa do território foram surgindo fortalezas ao longo do litoral que deram origem às importantes cidades atuais do Brasil. Tá? Então, das entradas das expedições militares, né, em contato também com os lusos brasileiros, foram surgindo essas fortificações. Né? Nós temos, por exemplo, Filipéia de Nossa Senhora das Neves, fundada em 1584, que é a atual cidade de João Pessoa, capital da Paraíba. Então você vê um forte que depois vai dar origem a uma cidade, e também capital de um estado, que é do caso da Paraíba, que era João Pessoa. Forte dos Reis Magos, né, foi fundado em 1597, atual cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Fortaleza de São Pedro, fundada em 1613, atual cidade de Fortaleza, capital do Ceará. E o Forte do Presépio, fundado em 1616, atual cidade de Belém, capital do Pará. Bom, enfim, como é que eu faço, professor, para saber, né, onde fica cada um desses fortes? Pessoal, é só você fazer aquela associação. Forte do Presépio. Presépio é o local onde Jesus nasceu, né? Então, presépio. O presépio tem a ver com onde ele nasceu. Logo, onde é que Jesus nasceu? Belém. Jesus nasceu em Belém, né? Bate o sino pequeno, o sino de Belém, tem até a música, né? Então, Jesus nasceu em Belém, logo é o Forte do Presépio, Belém, Pará. Tá? Agora, Forte dos Reis Magos. Os Reis Magos apareceram aonde? No Natal. Entenderam? Rei Mago, Natal, Rio Grande do Norte.
tá? E Fortaleza e São Pedro, Fortaleza, tranquilo. E a Filipéia de Nossa Senhora das Neves, que é João Pessoa, é um pouco mais complicado. Mas você sabendo 3, você mata a 4, beleza? Tranquilo? Vamos falar agora das expedições sertão adentro. Então, a administração colonial vai direcionar essas expedições militares sertão adentro, a partir do século XVIII. E usavam o rio Tietê como uma linha estratégica para ocupar efetivamente o oeste e o sudoeste, né, e conter o avanço espanhol. Porque assim como depois nós veremos que os portugueses, os luso-brasileiros, não vão respeitar o Tratado de Tordesilhas, os espanhóis também não respeitavam, tá? Então não era uma coisa muito lógica de ficar respeitando o Tratado de Tordesilhas, porque os espanhóis também não respeitavam. Então essas expedições, a partir do século XVIII, elas vão passar a não respeitar mais o Tratado de Tordesilhas. Elas vão começar a ultrapassar aí, né, o tratado. Vamos falar agora das bandeiras. Então, o que difere as bandeiras das entradas? As bandeiras, elas eram expedições que não eram financiadas pelo governo e também não vão respeitar o Tratado de Tordesilhas. Então, vamos lá. Entradas, expedições oficiais do governo e, em tese, respeitavam o Tratado de Tordesilhas. Bandeiras, expedições que não recebiam apoio do governo, não eram financiadas pelo governo, não é que não fossem apoiadas, mas elas não recebiam dinheiro do governo e não respeitavam o Tratado de Tordesilhas. Então, a partir do século XVII foram organizadas essas expedições. Durante a União Ibérica, nós já falamos sobre isso, né, de 1580 até 1640, o Tratado de Tordesilhas ele vai deixar de existir. Por quê? Porque nós temos, né, a figura de um único rei que domina todo o território da América do Sul, que é a Espanha. Ou seja, o Brasil tornou-se, o Brasil aquela parte que pertencia a Portugal, né, passou a pertencer à Espanha. Portanto, houve uma unificação de todos os territórios. Né, tudo pertencia à Espanha, então deixou de existir o Tratado de Tordesilhas. Por exemplo, as pessoas se confundem, mas, por exemplo, se nós olharmos hoje a região, por exemplo, Mato Grosso do Sul, a Amazônia, tudo isso era território espanhol, não era território português. Então foi tudo sendo conquistado. Né? Então a linha de Tordesilhas vai lá de Belém do Pará, Laguna, Santa Catarina, por exemplo, só essa faixa que pertencia a Portugal. E essa parte para cá, nós temos aí Rio Grande do Sul, Santa Catarina, boa parte do Paraná, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, tudo isso pertencia aonde? Pertencia à Espanha. Então tudo isso foi conquistado por quem? Pelas entradas, pelas bandeiras jesuítas e pelos pecuaristas que vão adentrando o território. Tá? Então essas regiões elas foram conquistadas para se ter, né, a tamanha dimensão que tem o território brasileiro hoje. Tá? Então nós estamos vendo a tamanha importância dessas figuras históricas. Então os bandeirantes eles vão seguir pelo interior do território a pé ou a cavalo. Então eles andavam a pé ou a cavalo, o número era entre poucas pessoas e centenas, na busca de quê? Principalmente de ouro e prata. Então nós vamos ver 3 tipos de bandeirismo, né, que nós veremos agora cada um deles. Ouro e prata, capturar índios e capturar escravos fugitivos. Né, escravizar indígenas e capturar escravos fugitivos. Então a quantidade de pessoas que compunham as bandeiras, elas variavam bastante. Então poderiam reunir grupos de 15 a 20 pessoas, né, e até mesmo centenas. Então era um pelotão, né? Então tanto poucas pessoas como muitas pessoas poderiam compor uma bandeira. Elas eram compostas, né, por brancos, mestiços, índios, até mesmo negros, né, escravos. Também. O líder responsável por organizar as bandeiras era o chamado armador. É importante gravar esse nome. Como que era o nome do líder responsável por organizar as bandeiras? O chamado armador. Tá? O armador normalmente era um homem branco ou mameluco, né? E comandava, por exemplo, escravos índios que serviam como batedores, guia e coletores. Lembrando que os índios, né, que viviam no território brasileiro eram conhecedores da região. Era muito importante ter um índio. Hoje, ainda acontece casos de pessoas que se perdem no meio do mato, né? Até índio está se perdendo no meio do mato ultimamente. Mas enfim, piada, né? Brincadeira aí, mas realmente aconteceu. Tá, pessoal? Então, assim, e hoje você vê, dependendo dos locais onde você vive, se você adentrar um mato fechado, você vai ter contato com animais também.
né, com onças, com animais que podem lhe causar a morte, por exemplo. Então os índios já tinham uma expertise, né, de como que se adentrava o território, já conhecia o som dos animais, né? Por exemplo, onça. Onça tinha nessa época aí no Brasil, né? Você imagina, você está no meio do mato lá, vem uma onça lá, né, almoçar você. Pronto. Então, por isso que tinha que ter essas pessoas que sabiam, conheciam a região, e eram os índios. Tá? Era o tipo o GPS da época, né? Então, nós vamos ter 3 tipos de bandeirismo. Né? O bandeirismo apresador. O que era o bandeirismo apresador? Ele vai capturar índios para torná-los, né, escravos, né, e comercializá-los. Então, os índios, né, vão ser capturados e tornados escravos. Então, aquela situação, tinha um índio, uma tribo indígena junto com o bandeirante, e queria dominar uma outra tribo que ele era inimigo, pô. Então ele ia lá e dizia, ó, lá tem uma tribo, eu não gosto daquela tribo lá, vamos apresar, vamos fazer tudo escravo. Pronto. E o bandeirante ia, porque isso gerava lucros para ele. Também havia o sertanismo de contrato. O que era o sertanismo de contrato? Vai ser aquela captura de escravos fugidos e combater tribos indígenas. Principalmente, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né, do Quilombo dos Palmares. Né? Então, nós vamos ter o sertanismo de contrato aí no Quilombo dos Palmares, é um exemplo. Bandeirante Domingos Jorge Velho vai ser contratado para, então, destruir o Quilombo. Né? Então, isso é o sertanismo de contrato. E o bandeirismo prospector é a procura de pedras e metais preciosos. Então, nós vamos ter esses 3 tipos de bandeirismo. Bandeirismo. Então, as expedições bandeirantes que se dedicavam ao apresamento indígena e à prospecção, né, normalmente saiu de onde? São Paulo, que ficou conhecida como terra dos bandeirantes. E por que isso? Por que elas saíam principalmente de São Paulo? Prospecção era a busca de ouro e prata, e apresamento indígena para torná-lo escravo. Nessa região. Por quê? Porque aí não era forte, muito forte ainda a agricultura, principalmente da canavieira, ainda. Depois nós veremos que haverá, né, o cultivo de cana nessa região, bem depois, né, do café. Mas nessa época não. Então o bandeirante se preocupava com o quê? Com a busca de ouro e prata, prospecção, né, e o apresamento indígena para torná-lo escravo, porque faltavam escravos na região, principalmente naquele período em que vai ocorrer a União Ibérica, em que há a invasão holandesa, porque eu falei lá naquela aula passada que os holandeses dominaram também a costa africana, pontos da costa africana, e direcionaram os escravos africanos somente para onde? Para o Brasil holandês, faltando escravos para outras regiões, como foi o caso de São Paulo. Faltava escravo negro em São Paulo. Então os bandeirantes vão começar o quê? A buscar o apresamento indígena, capturar índios para torná-los escravos. Então por isso que essa região vai ser grande, vulto, esses 2 tipos de bandeirismo. Devido ao declínio, né, do comércio carioca na região, né, grande parte da população, né, fugindo da miséria, migrou para São Paulo para se dedicar, né, ao apresamento indígena e comercializar como escravos. Então houve um declínio do comércio carioca nessa região de São Vicente. São Vicente decaiu o comércio, até porque, dada a distância de São Vicente para Portugal, se tornava muito caro, né, o transporte, por isso que São Vicente não vai lograr tanto êxito como logrou Pernambuco no comércio açucareiro. Então as pessoas vão migrar para São Paulo, essa região de Piratininga, que dará origem a São Paulo. Por isso São Paulo é conhecido como terra dos bandeirantes, né? Por conta do bandeirismo, prospector e apresador. Então os indígenas que eram capturados e escravizados, eles eram chamados de negros da terra. Então quem eram os negros da terra? Eram os índios que foram capturados e escravizados. Tá? Então eram os negros da terra. Os indígenas, eles eram obrigados a trabalhar aonde? Na lavoura, como por exemplo, nas fazendas de trigo de São Paulo, que abasteciam as vilas e povoados do litoral. Assim como índios de carga, transportando produtos do Planalto até o litoral. Então, os bandeirantes e os portugueses, no século XVI, compravam os indígenas, por exemplo, aprisionados devido à guerra entre tribos rivais. Essa prática foi conhecida como resgate. O que é isso? Então, as tribos elas já sabiam, por vezes do apresamento, sabiam que a terra estava invadida pelos portugueses, enfim. Muitas vezes dava uma guerra intertribal. O índio, ao invés de matar, né, acontecia muito de matar, né, a tribo rival, mas por vezes aprisionava e esperava o bandeirante vir lá e
comprar esse índio preso, tá? Então havia muito isso também. Então os indígenas, né, aprisionados eram vendidos como escravos, então eram chamados resgates. Os bandeirantes organizavam expedições contra quem? Contra tribos que resistiam à colonização portuguesa, né, por vezes também simulando ocasiões para escravizar os indígenas de forma legal por meio de guerra justa. Então nós vimos que era proibido escravizar o índio, mas se fosse por meio da guerra justa, sim, poderia escravizar. O que era a guerra justa? Era aquela situação em que o colonizador tentava ou colocar o índio na fé cristã católica, né, ou seja, batizar o índio e torná-lo cristão católico, ou ele estava agindo com hostilidade contra a colonização, né, estava prejudicando a colonização portuguesa, aí então era autorizada a guerra justa. Porém, o que acontecia muitas vezes era essa simulação de ocasião. Então, olha, escravizava o índio, aí a coroa questionava, tá, mas pera um pouquinho, por que vocês estão escravizando esses índios? Aí o bandeirante falava, olha, você veja bem, estava negando a fé católica, não queria aceitar o catolicismo, matou não sei quantos, não sei o quê e tal, pronto. O que acontecia nesse caso? A coroa, não, guerra justa, ok, pode escravizar. Era isso que acontecia, muitas vezes. Então, como eu falei, durante o domínio holandês de 1637 até 1654, que foi aquele período da dominação holandesa em Pernambuco, faltavam escravos negros para outras regiões, né? Então, pois os holandeses, né, além do Nordeste, haviam conquistado regiões da costa africana, como eu já falei, e começaram a canalizar o tráfico negreiro somente para a região da Nova Holanda, ou do Brasil holandês, como queiram chamar. Devido à falta de escravos para as demais regiões que não estavam sob domínio holandês, os bandeirantes se dedicaram ao apresamento indígena, tá certo? Então, como faltava escravo para outras regiões, o bandeirante apresador viu nisso um grande lucro. Por quê? Porque ele ia lá, capturava índio, ou pegava, através do resgate, o índio que estava preso na tribo lá, né, e levava esses índios para vender como escravos. Então, estava tendo muito lucro nessa região. Lembrando, lógico, que o tráfico negreiro era muito mais incentivado do que o tráfico de escravos indígenas. Por quê? Porque nós temos que lembrar que o tráfico negreiro, ele gerava lucros para a coroa, tá? Ele ficava lá para a coroa. Já o apresamento indígena, o lucro ficava dentro da própria colônia, ou seja, não era interesse da coroa o apresamento indígena. Por isso que ele era contra a escravização do índio. Até meados do século XVII, os bandeirantes de São Paulo atacaram também muitos aldeamentos fundados pelos jesuítas espanhóis. Tá? Então, havia uma guerra aí, né? Então, muitos bandeirantes vão partir de São Paulo e vão atacar, né, os aldeamentos fundados pelos jesuítas. Por quê? Por que vão atacar muitas dessas regiões, já administradas pelos jesuítas? Lá estava o chamado índio ladino, que era o índio que conhecia a cultura europeia já, conhecia a língua portuguesa, já era católico, estava alfabetizado, entre aspas, né? Então, assim, havia um interesse maior nesses índios. Por quê? Porque não ia ser necessário explicar muitas coisas para eles. Por isso que o alvo do bandeirismo apresador será muitas vezes as missões jesuíticas e dos espanhóis, né? Lógico. Espanhóis tinham missões em várias regiões, principalmente na região sul do Brasil, naquela região dos Sete Povos das Missões, as missões lá, Santo Ângelo, São Miguel das Missões, né? Lá, se quiser olhar no mapa, né, era uma região que era muito povoada por jesuítas espanhóis. E foi uma região muito atacada, né, por bandeirantes. Depois nós veremos, inclusive, nessa luta de expansionismo, a Guerra Guaranítica, lá em 1750, que nós veremos mais adiante. Nos atuais, então essas missões jesuíticas, elas estavam localizadas aonde? Ao longo dos rios Paraguai e Paraná, né, as missões jesuíticas espanholas, nos atuais estados do Paraná e Mato Grosso do Sul. E nessas expedições de apresamentos destacaram dois bandeirantes, Antônio Raposo Tavares e Manuel Preto. Tá? Então esses dois bandeirantes são de suma importância aí para o apresamento indígena. E a gente tem que saber esses dois nomes. Então quais foram os dois principais, podemos dizer assim, bandeirantes que apresaram índios durante todo o território brasileiro, né?
percorreram todo o território praticamente. Antônio Raposo Tavares e Manuel Preto. Os jesuítas, eles conseguiram, junto ao rei espanhol, que durante a União Ibérica, entre 1580 e 1640, né, que também era rei de Portugal, a autorização para defender as missões jesuíticas por meio da concessão de armas de fogo e munições para os indígenas aldeados. Dessa forma, né, os jesuítas até conseguiram conter parcialmente os ataques às missões jesuíticas por algum tempo. Então, ou seja, o jesuíta foi lá e reclamou para o rei. Olha, o senhor é o rei de Portugal, é rei de todo o Brasil aqui, né? Tem luso brasileiro vindo aqui atacar minhas missões. Eu quero defender as missões. Então, o rei vai autorizar, vai mandar, vai conceder armas de fogo e munições para os indígenas que estavam aldeados para defender o território. Vai conter? Vai, mas não vai, né, acabar com o problema, tá certo? Nós vimos aí que as missões, ou melhor, que as bandeiras eram compostas por até centenas de pessoas armadas, então era complicado. Nós temos aí um mapa mostrando principalmente o bandeirismo, né, os 3 tipos de bandeirismo. Nós temos aí o bandeirismo de apresamento, né, a linha laranja. Então você vê ali Antônio Raposo Tavares e Manuel Preto. Tá? Então essas bandeiras de apresamento, estão vendo ali, partir lá para a região do norte do Rio Grande do Sul, que é a região dos 7 povos das missões, partir ali a região do Paraná, Mato Grosso do Sul. O Antônio Raposo Tavares fez uma viagem aí, ó, passando Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, foi para lá, quase no Amapá. Então você está vendo que ele andava bastante. Imagina uma época que você só tinha mato, não tinha estrada, não tinha nada, né? Assim, era tudo a cavalo ou a pé, então ele andou bastante. Em verde nós temos aí o bandeirismo prospector, que era o bandeirismo de busca por metais preciosos, e o sertanismo de contrato, que vai vigorar muito mais aonde? Na região nordeste, região lá da cultivo canavieiro. Era a região onde havia maior número de escravos, em consequência disso, maior número de fugas e de formação de quilombos nessa região. Então vai ser uma região em que o sertanismo de contrato será mais intenso do que a prospecção e o apresamento indígena. Então, sertanismo de contrato. Então, onde é que elas partiam? Normalmente partiam de Salvador, Recife e Olinda, lá da região nordeste. Com a saída dos holandeses do nordeste brasileiro e da costa africana, o comércio de escravos africanos ele vai voltar ao normal, né? Então, aquele comércio que era feito, tráfico negreiro, vai se normalizar. Então, aquele bandeirismo de apresamento, que vigorou por um bom tempo, ele vai perder força, né? Então, quais são as principais atividades bandeirantes a partir da expulsão dos holandeses? Sertanismo de contrato e prospecção. Né? Por quê? Porque a partir de então não há mais necessidade, tanta necessidade, de você escravizar o índio, porque o interesse, tanto da coroa e quanto até mesmo dos próprios colonos, era a escravização do negro africano. Por quê? Porque assim como os europeus, os negros não conheciam o território, e o indígena já conhecia, e o índio estava adaptado a uma cultura diferente, né? Então era muito complicado você escravizar o índio. O índio ele era mais era diferente porque o índio homem, por exemplo, ele participava do que da caça e a mulher indígena era que plantava. Então havia uma certa barreira cultural a ser quebrada. Era bem complicado. Então se optava mais pela escravidão africana do que a indígena. Mas sim, lógico, o principal fator foi o tráfico negreiro, sem dúvida. Então a partir da segunda metade do século XVII as bandeiras, elas passaram a ser organizadas contra quem? Contra tribos hostis no interior do território. Muitas dessas regiões conquistadas, né, foram ocupadas por gado. Os donos de escravos, né, eles contratavam os bandeirantes para capturar escravos que fugiam das fazendas e também para destruir quilombos, né, como foi o caso de Palmares. Então, lógico, havia também perseguição a índio, mas aqueles índios que já estavam em contato com a colonização portuguesa. Capturaram esses índios que fugiam, né? O índio que já era escravo. Então havia também sertanismo de contrato não só para os negros, mas também para os índios. Mas isso naqueles índios que estavam em contato com o colonizador. Tá? Os indígenas que resistiam à colonização portuguesa também foram alvos, tá, do sertanismo de contrato,
né? Por exemplo, no Rio Grande do Norte, os nativos se revoltaram contra a dominação e guerreavam, né, por cerca de 10 anos contra os colonizadores. Esse episódio ficou conhecido como Guerra dos Bárbaros ou Confederação dos Cariris. Foi questão da prova da ESA, aí em 2018, se eu não me engano, ou 19, 18 eu acho. Foi questão aí da prova da ESA, essa Guerra dos Bárbaros ou Confederação dos Cariris. Domingos Jorge Velho, que foi o mesmo que destruiu Palmares, vai destruir também a Confederação dos Cariri. Tá? Então, pessoal, o que acontece? Acontece que o sertanismo de contrato ele é um pouco diferente do bandeirismo. Em que ponto? Primeira coisa, qual é a diferença entre os dois? Que parece que os dois são a mesma coisa, às vezes. O apresamento era o bandeirante, por vontade própria, saía para capturar índio e vender como escravo. Pronto, isso era o apresamento. Já o sertanismo de contrato era um contrato de quem? Do senhor de engenho, por exemplo. O senhor de engenho chamava, Domingos Jorge Velho, eu preciso que você, destrua o quilombo dos Palmares. Então ele contratava o bandeirante para fazer isso. Por isso sertanismo de contrato. Então a principal diferença é essa. Um era a vontade própria lá do bandeirante. O bandeirante saía por quê? Porque ele queria dinheiro, queria riqueza. Então ele mesmo, por vontade própria, saía escravizando o índio. Já o sertanismo de contrato, não. O sertanismo de contrato será o quê? Será aquele contrato entre o senhor de engenho, por exemplo, e o bandeirante. Tá? Então essa é a principal diferença dos dois tipos de bandeirismo. Bandeirismo de prospecção. Esse nós não precisamos aí se preocupar, tanto porque prospecção é busca de ouro e prata. Pronto, não há como confundir com os outros. Então, a partir da metade do século XVII, devido à crise da produção açucareira, devido àquela concorrência antiliana dos holandeses, os holandeses foram lá produzir açúcar nas Antilhas, a coroa portuguesa passou a estimular, de certa forma, a prospecção, oferecendo aos bandeirantes, inclusive, recompensas materiais, perdão de dívidas e títulos de honras para quem encontrasse ouro no Brasil. Ou seja, não era que a coroa não estava financiando os bandeirantes, mas ela dizia, se você encontrar, você me mostra onde é que está, e aí eu te dou uma recompensa. Então era meio que uma recompensa, era um caçador de recompensa, por assim dizer. Tá? Uma caça ao tesouro. Mas não havia um incentivo da coroa no sentido de financiar, por exemplo, como as entradas, tá certo? O apresamento ele não era tão lucrativo quando seria descoberto do ouro. Então, no início do século XVII, foram encontradas pequenas quantidades de ouro, pequenas, migalhas, farelinho de ouro. Opa, estamos encontrando ouro do Brasil. Próximo às atuais regiões da cidade de São Paulo, Curitiba e Paranaguá. Com isso, os bandeirantes se animaram essa busca por metais preciosos e começaram, então, a adentrar o território brasileiro em busca de jazidas com mais quantidades. Em 1674, o bandeirante Fernão Dias Pais ele vai partir de São Paulo em direção ao atual estado de Minas Gerais, onde por 7 anos ele vai ficar explorando o sertão mineiro. Na busca pelo ouro, ele vai encontrar apenas pedras de turmalinas. Tá? Por esse motivo, ele foi conhecido como o caçador de turmalinas. Então, o mesmo caminho utilizado por Fernão Dias Pais foi utilizado por quem? Por outros bandeirantes. Então, no final do século XVII, foi encontrado ouro em Minas Gerais por volta de 1693, no Vale do Rio das Mortes ou Doce. Então, lá em Minas Gerais, foi descoberto o ouro. Quando? Em 1693, nesse vale dos Rios da Morte ou Doce. Bandeirantes da descoberta do ouro. Então nós vamos ter o Antônio Rodrigo Arzão. Ele vai descobrir ouro em Minas Gerais por volta de 1693. Também vamos ter Pascoal Moreira Cabral. Vai descobrir ouro em Mato Grosso em 1719. E Bartolomeu Bueno da Silva vai descobrir ouro em Goiás em 1795. Depois nós veremos por que dessas outras duas descobertas, tá? Na próxima aula. Monções.
Então, o que são monções? Então, o que acontece? Essa região da descoberta do ouro, ela era isolada. Ela ficava distante daquela região litorânea. Tá? Então, houve uma interiorização do território. Né? Lá em Minas Gerais é mais no interior. Né? A notícia do ouro, dessa descoberta do ouro, logo se espalhou. E com isso houve uma grande movimentação de pessoas para a região mineradora, com aquele propósito, né, de enriquecer rapidamente. Com o objetivo de abastecer a região mineradora, foram organizadas expedições fluviais. O que é expedições fluviais? Eram chamadas monções ou bandeiras de comércio. Ou seja, havia uma necessidade, né, de abastecer essa região mineradora. Então, se organizaram as expedições fluviais. O que é fluvial? Vem de rio, navegação por rio. Então, as canoas, elas partiam, né, ali da região de São Paulo em direção a Minas Gerais, através dos rios, levando mantimentos, levando alimentação, levando roupas, levando, enfim, ferramentas, para abastecer, né, essa região mineradora. Além disso, também havia a questão de comunicação, né, e transporte até mesmo do ouro, por exemplo. Então essas expedições, elas contavam com pequenas embarcações carregadas de mercadorias, como por exemplo alimentos, roupas, utensílios diversos, etc. As monções, elas navegavam pelos rios de São Paulo, Mato Grosso e Goiás, as regiões da descoberta do ouro, né, próximas ali. Além do transporte, as monções também mantinham a comunicação entre a região mineradora e o litoral. Vamos falar agora um pouco sobre os jesuítas. Então falamos aí já sobre as entradas e as bandeiras, agora vamos falar dos jesuítas. Então, a ordem jesuíta, ou Companhia de Jesus, então não se assustem se ver esse nome, Companhia de Jesus, ela foi fundada em 1564 por Inácio de Loyola, para a Igreja Católica, Santo Inácio de Loyola. Tá? A história de Santo Inácio é uma história bonita, interessante, tá? Mas depois não faz parte da aula. Tá? Inácio de Loyola, se você quiser aprofundar, né, estudar sobre Inácio de Loyola, você vai ver a história dele, né, de vida dele, de conversão dele, tá certo? Mas vamos seguir aqui na nossa aula de história. Então, qual era o objetivo dos jesuítas? Era evangelizar e converter as pessoas ao catolicismo, né, ao cristianismo. Os sacerdotes, eles eram formados para serem o quê? Soldados do catolicismo. Até porque Inácio de Loyola, ele era militar, né? Ele tomou uma bala, um tiro de canhão, enfim, e perdeu, se não me engano, teve que ser amputada uma perna dele. Ele foi hospitalizado num convento. E acontece o quê? Ele era muito estudioso. E nesse convento, ele pediu livros para ler, enquanto ele estava lá, porque era um hospital, digamos assim, religioso, né? Na época havia muito isso, né? Os hospitais e os colégios eram colégios e hospitais religiosos. E então ele lá começou a estudar sobre Deus, sobre revelação, sobre Deus, né? E se converteu. Por isso que depois ele vai formar sacerdotes para serem como se soldados fossem, né? Porque ele era militar, tá certo? E no dia 29 de março de 1549 chegou na Bahia, né, o primeiro grupo de jesuítas, chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega, lá naquele governo Tomé de Souza, que nós vimos lá na segunda ou terceira aula. Qual era a missão do padre Manuel da Nóbrega e dos jesuítas? Era catequizar os índios. A catequese dos índios, né, iniciou juntamente com a instalação do governo geral. Nós vimos isso. Os padres tinham como objetivo que converter os indígenas ao catolicismo. Entre os índios existiam costumes que precisavam ser alterados, como por exemplo a nudez, a poligamia, que é por exemplo, um homem tem várias mulheres. A antropofagia, que era se alimentar de carne humana. Não bem um canibalismo, mas a antropofagia era o seguinte, não era se comer os próximos, comer os inimigos, tá? Politeísmo, que era a crença em vários deuses, etc. Para a catequização, né, os jesuítas vão receber do rei de Portugal as chamadas sesmarias, isto é, lotes de terra para a fundação das missões, então a missão jesuítica. Os indígenas, né, eles foram aldeados nas chamadas missões. Nesses locais, os índios eles eram batizados e aprendiam a doutrina católica, além dos costumes da cultura europeia e certos ofícios, né, também a língua portuguesa. Com a colonização portuguesa,
as tribos indígenas próximas ao litoral foram o quê? Adentrando o território. E com isso, os jesuítas seguiam pelo interior. Como assim? Então, o português chegou no litoral. As tribos indígenas que não quiseram resistir contra a invasão, ficaram com medo, começaram o quê? A adentrar o território brasileiro. E os jesuítas, atrás do índio para catequizá-lo, começou também a adentrar. Por isso que houve essa interiorização também por parte dos jesuítas. Os jesuítas eles vão fundar missões ao longo dos séculos 17 e 18 na Amazônia e também no sul e sudeste do atual território brasileiro. Na região norte era comum o trabalho dos índios na chamada extração das chamadas drogas do sertão. Então as drogas do sertão eram um trabalho feito pelos índios, né, lá na Amazônia, né, também no Amazonas, região do Pará, também era muito comum a chamada extração das drogas do sertão. Nos aldeamentos também havia a rotina diária da catequese, que se iniciava com a Santa Missa. A maior parte dos índios adultos, eles trabalhavam nas plantações coletivas, na extração das drogas do sertão, enquanto a outra parte desenvolvia trabalhos artesanais na própria aldeia jesuítica. Então, por exemplo, no sul, os jesuítas espanhóis, nós vamos ter lá as missões São Miguel, né, São Miguel, Santo Ângelo. Você vai ver lá que há uma série de artefatos que foram construídos pelos índios, né, imagens, enfim. Enquanto os índios trabalhavam, os padres ensinavam as crianças a ler, escrever, contar, rezar e o ensino da moral católica. Por quê? Porque as crianças elas eram mais receptivas do que os adultos. Não tinha uma mentalidade formada ainda. E depois que as crianças fossem evangelizadas, era mais fácil evangelizar os pais, por assim dizer. Para romper alguns costumes da cultura indígena, como por exemplo a poligamia, os jesuítas vão organizar cada família em casas separadas, né? Então o aculturamento dos índios nas aldeias jesuíticas estimulou a escravização, porque o índio ladino, que era aquele que já conhecia a cultura europeia, por exemplo, né, estava aculturado, passou a ser o principal alvo do bandeirismo apressador, porque o índio, conhecedor de certos ofícios da língua portuguesa, geravam interesses para o comprador de escravos. Agora vamos falar da revolta de Beckman. Então, lá no Maranhão, em 1684, muitos colonos vão querer escravizar os índios, porém, os jesuítas queriam catequizar os índios nas missões. Diante dessa divergência, ocorreu no Maranhão uma série de conflitos, como, por exemplo, a revolta de Beckman, em 1684. Durante a União Ibérica, né, os jesuítas eles conseguiram, junto ao rei, né, da Espanha, por exemplo, a proibição, né, da escravização do índio. E desde 1650, os colonos maranhenses estavam em crise, devido à redução da produção açucareira. Por quê? Porque os fazendeiros não tinham condições de pagar o preço do escravo africano, que estava muito alto. Com isso, faltava mão de obra para a produção açucareira lá no Maranhão. Para tentar resolver o problema da falta de mão de obra, começaram a se organizar e atacar as aldeias jesuítas através do índio ladino, desse índio ladino, para tentar escravizá-lo. Tá? Porque o índio ladino era aquele índio que já conhecia tudo, praticamente, da cultura europeia, estava apto para assumir uma lavoura aí como escravo, né? E o jesuíta vai ser contra essa situação. Os jesuítas então vão protestar, né, junto ao rei português para que proibisse a escravização do índio das missões. Para tentar amenizar o problema da região, o governo criou em 1682 a Companhia Geral de Comércio do Estado do Maranhão. Porque o que acontece, pessoal? Acontece que nós vamos ter um duplo sentido aqui. Primeira coisa, a coroa portuguesa, ela era muito católica, tá? Muito cristã. Então havia um interesse, sim, né, da evangelização dos índios. Ao mesmo tempo, a coroa portuguesa ambicionava mais lucros. Então ela pensou o seguinte: eu não posso bater uma coisa na outra, não posso deixar que o colono vá lá e
pega o índio das missões. Então, a coroa portuguesa vai criar, então, em 1682, a Companhia Geral de Comércio do Estado do Maranhão, que tinha o objetivo, né, de enviar até 500 escravos negros durante 20 anos para o Maranhão. Porém, não vai conseguir cumprir esse compromisso. Devido ao não cumprimento da promessa do governo, um grupo de colonos, liderados por Manuel Beckmann, resolveram se unir para terminar com a Companhia Geral de Comércio do Maranhão. Terminar também com a influência dos jesuítas e obter a autorização do governo para escravizar o índio. A revolta ela teve início no dia 24 de fevereiro de 1684. Os principais fatos da revolta foram a destruição dos armazéns da Companhia Geral de Comércio do Estado do Maranhão, a invasão ao Colégio dos Jesuítas e a expulsão dos jesuítas do Maranhão. Tá? Então, tudo isso ocasionou-se aí na revolta de Beckmann. Os revoltosos eles vão constituir, então, um governo provisório. O irmão de Manuel Beckmann, que era o Tomás Beckmann, ele foi encarregado de ir a Lisboa e informar o rei de Portugal da situação do Maranhão. O rei de Portugal não foi a favor, né, dos revoltosos e ordenou a prisão de Tomás Beckmann e resolveu tomar medidas para conter os revoltosos. O rei enviou ao Maranhão um novo governador para conter os revoltosos. Quem era o governador que foi enviado? Gomes Freire de Andrade. Tá? Então, Gomes Freire de Andrade foi indicado pelo rei a ser o governador do Maranhão, né, e conter a revolta. O novo governador do Maranhão chegou em 1675, né, um ano depois da eclosão da revolta, e mandou prender Manuel Beckmann e outros 2 líderes. Após esse episódio, né, a metrópole precisou mudar, né, a sua política na região. Importante daqui, saber o nome do camarada da revolta, Manuel Beckmann. Quem foi o governador enviado? Gomes Freire de Andrade. Então, após a revolta de Beckmann, os jesuítas vão retornar ao Maranhão. A Companhia Geral de Comércio do Estado do Maranhão foi extinta. Então, a coroa decidiu extinguir esta Companhia Geral de Comércio, que não deu certo. E a escravização dos índios, realizada pelas tropas de resgate, foi autorizada. Né? Aquele índio que havia fugido, por exemplo, era escravo e fugiu. Então, neste caso, era autorizada aí. Vamos falar agora da pecuária. A pecuária também foi um fator muito importante para a interiorização do território. Então, os criadores de gado foram empurrados para o interior. A pecuária foi uma das mais importantes atividades da economia colonial. Ela abastecia o mercado interno com couro, carne, leite, manteiga, força motriz. O que é força motriz? Para empurrar, mover um engenho açucareiro, por exemplo. O transporte. Pecuária. A pecuária não se enquadrava naquele regime da plantation açucareira que nós vimos. Foi pouco incentivada pela coroa, porque os lucros ficavam restritos à colônia, ficavam internos, não iam para a metrópole. Somente parte do couro produzido no Maranhão até a Bahia era exportado, né? Então havia só uma exportação do couro aí. Em 1701, a coroa portuguesa proibiu a criação de gado a uma faixa menor do que 80 quilômetros do litoral, região destinada principalmente à produção açucareira. Então, em 1701, a coroa portuguesa vai empurrar definitivamente os pecuaristas para o interior do território. Então, cerca de 80 quilômetros do litoral não podia haver criação de gado. Então, eles foram indo para o interior. A pecuária, devido às restrições, ela precisou se instalar mais ao interior. Com isso, vai auxiliar a ocupação do interior da colônia. Então, no Brasil colônia, a pecuária se desenvolveu principalmente nas Caatingas do Nordeste e nas Campinas do Sul, áreas até então despovoadas. Então, qual foi a primeira região criadora de gado do Brasil? Agora os gaúchos vão ficar loucos. Mas, na verdade, a pecuária nordestina. Então, o Nordeste foi a primeira região criadora de gado do Brasil. E não foi o Sul. Então, muito cuidado com isso. Qual foi a primeira região criadora de gado do Brasil? Aí o gaúcho vai lá e marca, né, che? Marca lá A, alternativa A, Sul. Vai para o barro, tá? A primeira região criadora de gado do Brasil foi a região Nordeste, tá? Em direção ao interior, no curso dos rios, onde foram instaladas as fazendas, né? As fazendas, elas serviam para fornecer carne e força motriz para os engenhos açucareiros, né, para mover a moenda, assim como o comércio de carne seca,
isto é, aquela carne salgada e seca ao sol, né? O famoso charque. Principalmente a partir da descoberta do ouro, pois o charque podia ser transportado por longas distâncias sem estragar. Você sabe, se você comprar uma carne hoje e deixar uns 2 dias, ela estraga, né? A carne não dura muito tempo depois que você carneia uma vaca. Então, você salgava essa carne, você botava ao sol, se secava a carne, né? E ela perdurava por mais tempo, né? O charque. Inclusive, se você pegar o charque só salgado, você pode comer ele. Ou seja, não precisa nem assar, né? Você pode comer charque sem nem assar. Até interessante, mas enfim. Vamos seguindo. As regiões elas eram ocupadas, né, por indígenas, cariris e jaduíns. Olha aí os cariris, revolta dos cariris que nós vimos, né, que houve aquela expulsão dos cariris. As terras conquistadas dessas tribos, né, se tornaram fazendas de gado. O declínio da pecuária no Nordeste teve início quando? No século XVIII, devido à concorrência da produção de Minas Gerais, que começou a abastecer a região mineradora. E também as secas dos anos de 1791 e 1793, que foram decisivas para o declínio da pecuária nordestina. Então, durante todo o período colonial, né, a pecuária ela foi a principal atividade da região sul da colônia. Então, região sul, acabou a pecuária nordestina, nós vimos que houve uma seca, acabou lá com a pecuária nordestina praticamente. Nós vamos se voltar agora para a pecuária sulina. Sim, a região sul foi a segunda região criadora de gado. E durante todo o período do Brasil colônia, que vai de 1530 a 1822, nós vamos ter aí a única atividade de importância dessa região sul do Brasil, vai ser a pecuária. O trabalho ele era realizado nas estâncias, né? Então aqui a gente chama de fazenda, na região do Mato Grosso do Sul chamam de fazenda, né? No sul se chama mais de estância, é a mesma coisa. Tá? Muitas vezes pela própria família. Até o século XVIII, o principal produto da pecuária sulina era o couro. No princípio da criação, a carne ela era desperdiçada, ou seja, carneava a vaca, como não tinha como congelar essa carne porque não havia refrigeração e fazer charque, né, o que se começou depois, você vai ter o desperdício da carne. Né? Se carneava a vaca, assava o churrasco. Né? Normalmente o gaúcho come uma vaca inteira no churrasco, né? Mas enfim, brincadeira, tá certo, pessoal? Brincadeira. A partir de 1780, começou então a produção e a indústria do charque, lá na região sul do Brasil. Então, primeiro o couro, depois o charque. A produção de leite era pouco desenvolvida, né? Porque depois nós vamos ter também a pecuária na região mineradora. E aí não era possível competir com essa produção mineira. Tá? Então, o leite em Minas Gerais era muito mais... A produção de leite em Minas Gerais era muito maior. Devido às baixas temperaturas, a região sul era a única produtora de manteiga, tá? Consumidora também. Além da criação de gado, havia também a criação de cavalos e mulas, que eram comercializados com Minas Gerais para o transporte de cargas. Bom, pessoal, falamos aí sobre os 4 tipos, né, de bandeirismo não, os 4 tipos, 4 fatores que impulsionaram a interiorização do território. E agora nós vamos ver as consequências dessas invasões interioranas, que vai ser os tratados de fronteiras. Então os portugueses não respeitaram o Tratado de Tordesilhas e expandiram as fronteiras do Brasil através de ações de bandeirantes, jesuítas e pecuaristas. As entradas, nem tanto. Em contrapartida, né, porque nós vimos que as entradas, por exemplo, elas respeitavam o Tratado de Tordesilhas, tá? Em tese. Em contrapartida, os espanhóis também invadiam as colônias portuguesas no Oriente, como, por exemplo, as Ilhas Filipinas. Tá? Portugal, Espanha e França assinaram tratados, né, de fronteiras das colônias, a partir dessas invasões. Vamos ter aqui o primeiro tratado, Tratado de Utrecht I, em 1713. Ele foi assinado entre os representantes de Portugal e França, determinava que a fronteira ao norte da colônia entre o Brasil e a Guiana Francesa seria o rio Oiapoque. Com esse tratado, né, a França reconheceu o direito exclusivo de Portugal de navegar no rio Amazonas. Em troca, os portugueses reconheceram a posse da Guiana aos franceses. Tá? Então, o Tratado de Utrecht I foi entre quem? Portugal e França. Tratado de Utrecht II, em 1715. É bom guardar a data, porque um livro fala em Utrecht 1713, Utrecht 1615. E outro fala Utrecht I e Utrecht II, então tomar cuidado.
foi assinado entre os representantes de Portugal e Espanha. Procurava resolver conflitos entre limites de fronteira no sul da colônia e estabeleceu que a colônia do Sacramento pertencia aos portugueses. Porém, houve resistência dos espanhóis que viviam na região. A colônia do Sacramento ela foi fundada, por Portugal. Pessoal, é o seguinte, agora nós vamos ver o grande conflito será na região sul, entre colônia do Sacramento e região dos Sete Povos das Missões. Nesse primeiro, nós vimos que a colônia do Sacramento pertenceria a Portugal. Então, nós temos aqui o mapa mostrando esta região, limítrofe. O que é limítrofe, professor? Que palavra bonita. Limítrofe é os limites de fronteira, tá certo? Então, nós temos aí várias regiões, Lembrando que toda a região do Rio Grande do Sul era colônia espanhola, Ou seja, não pertencia a Portugal. Mas os portugueses vão começar a invadir, vão começar a invadir aí essa região, invadir a região do Rio Grande do Sul e vão começar a conquistar essa região e vão se expandir, tá? Então nós temos aí toda esta invasão e nós temos aí os limites, Nós temos aí os tratados que vão ocorrendo. Região Sete Povos das Missões, o que está em verde ali São Nicolau, São Santo Ângelo, São João Batista, São Miguel, e a colônia do Sacramento, que foi fundada pelos portugueses lá no Uruguai. Tá? Então nós vamos ver que vai haver sempre esse conflito entre a região Sete Povos das Missões e a região da colônia do Sacramento. Tratado de Madrid foi assinado entre os representantes de Portugal e Espanha e determinava que a posse da terra caberia o que estivesse ocupando. Isto é, o princípio do uti possidetis. Então, o uti possidetis era o quê? Por exemplo, essa terra aqui pertence a Portugal, mas quem está vivendo nessa região são os espanhóis, então a terra pertence à Espanha. Não, a região do Rio Grande do Sul é uma região que pertencia à Espanha, mas foi ocupada pelos portugueses, então pertence aos portugueses. Esse é o princípio do uti possidetis. Tá? A colônia do Sacramento pertenceria à Espanha, que é a atual região ali do Uruguai, a região lá que está na foz do Rio da Prata. E a região dos Sete Povos das Missões, atual Rio Grande do Sul, que fora catequizada por jesuítas espanhóis, pertenceria aos portugueses. Houve um intenso conflito nessa região dos Sete Povos das Missões, onde os índios catequizados por jesuítas espanhóis se negavam a pertencer a Portugal. E esse episódio ficou conhecido como Guerra Guaranítica. Devido à resistência, o governo de Portugal não conseguiu ocupar a região. Com isso, também não entregou aos espanhóis a colônia do Sacramento. Então, teve o Tratado El Pardo, que foi assinado também entre os representantes de Portugal e Espanha. O ministro de Portugal, o Marquês de Pombal, tornou nulo esse princípio do uti possidetis, do Tratado de Madrid, e estabeleceu novamente que a colônia do Sacramento pertenceria aos portugueses. Tratado de Santo Ildefonso. Ele foi assinado entre os representantes de Portugal e Espanha. Portugal renunciou temporariamente à região dos Sete Povos das Missões e da colônia do Sacramento, e em troca da ilha de Santa Catarina, que pertencia à Espanha. Então, houve uma troca aí do Tratado de Santo Ildefonso. Em 1801, foi noticiado no Brasil que a Espanha havia declarado guerra a Portugal. As tropas militares do Rio Grande do Sul se alertaram. Além disso, os gaúchos invadiram e conquistaram a região dos Sete Povos das Missões. Foi assinado o Tratado de Badajoz, então. A partir de então, foi uma luta, O Tratado de Badajoz foi o resultado dessa luta, dessa invasão. Os gaúchos vão lá e vão tomar a região dos Sete Povos das Missões. E então vai ser assinado um tratado entre Portugal e Espanha. Após a invasão na região dos Sete Povos das Missões, a Espanha reconheceu a posse de Portugal. Em contrapartida, Portugal reconheceu a posse da colônia do Sacramento. Esse tratado, ele basicamente vai estabelecer as fronteiras definidas no Tratado de Madrid, tá certo? Então nós temos aí a foto até o Tratado de Badajoz em 1801. Nós temos aí praticamente nas fronteiras do Brasil atual. Vamos finalizar a nossa aula de hoje. Então, a nossa síntese. Então, nessa aula, foi possível observar o local onde estava localizada principalmente a população colonial, isto é, aquela linha litorânea, bem como as entradas, expedições
militares financiados pela coroa portuguesa, que de certa forma, né, respeitavam a linha de Tordesilhas. Também nós vimos falar das bandeiras, que eram expedições particulares, não recebiam dinheiro, recurso do governo, né? E nós temos 3 tipos: bandeirismo de apresamento, bandeirismo prospector e sertanejo de contrato. Vamos ter as monções, que eram as expedições fluviais a partir da descoberta do ouro. Também foi apresentado, né, os outros 2 componentes que auxiliaram na interiorização do território, que foram os jesuítas e os pecuaristas, bem como a revolta de Beckman, no Maranhão, em 1684, que tinha como um dos objetivos escravizar o índio ladino, aquele índio que conhecia a cultura europeia já, de uma certa forma. Mas houve a intervenção, né, da coroa portuguesa e a revolta não obteve êxito. Foi apresentado também os tratados de fronteiras, que basicamente contribuíram para os atuais limites territoriais do Brasil. Um trabalho para vocês fazerem. Peguem esses slides que eu falei sobre os tratados, né? Façam lá no caderno uma sequência de todos eles e coloquem, por exemplo, Colônia de Sacramento, pertence a Portugal. Agora, a partir desse tratado, não, pertence à Espanha. E façam esse jogo, e façam essa memória, tá? Memorizem cada tratado, o que cada tratado fez. Ou seja, primeira coisa que tem que saber do tratado. Foi firmado entre quem? Normalmente entre Portugal e Espanha, com exceção lá do Trash 1. O que ele estabelecia? Estabelecia que 7 povos das missões pertencia a Portugal, Colônia de Sacramento pertencia à Espanha. Pronto. Esse é o Tratado de Madrid, beleza. Utipocidetes. Então coloca termos para você lembrar que cada termo pertence a qual tratado. Tá? Então façam esse trabalho aí. Na próxima aula nós veremos a mineração, né? Porque nós vimos que a tão sonhada descoberta lusitana, que tardou quase 200 anos a se realizar, né? Aconteceu, a descoberta do ouro no Brasil. Então, pessoal, essa foi a nossa aula, né, sobre expansão territorial. Não se esqueçam de fazer os exercícios que estão nesta aula. Sem dúvida, os exercícios irão ajudar muito, né, na compreensão do conteúdo. Qualquer coisa estou à disposição, qualquer dúvida podem me perguntar. Bons estudos a todos, Deus abençoe e até a próxima. Valeu!